As Escrituras é Bíblia Sagrada, edição pastoral católica. Antigo Testamento, livro dos histórico de Josué. Do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 25. Contexto da palavra: o exército popular de Gedeão. Completo. O versículo 1. Jeroboão, que é Gedeão, madrugou e foi acampar junto em Hered, com o povo que acompanhava o acampamento de Mediã, e ficava no vale ao norte, junto à colina de More. Versículo 2. Então Javé disse a Gedeão: o povo que está com você, Gedeão, é numeroso demais para que eu entregue a Mediã e o seu poder. Israel poderia gloriar, dizendo: eu consegui a vitória graças ao meu poder. Versículo 3. Anuncia, Gedeão, portanto, todo o povo, quem estiver com medo e tremendo, pode voltar para casa. E Gedeão os colocou à prova. 22.000 homens voltaram para casa, e ainda ficaram 10.000 homens. Versículo 4. Javé disse a Gedeão: Gedeão, ainda é muita gente. Faça descer até a fonte. Aí eu farei uma seleção para você, Gedeão. Quem disser que pode ir com você, esse irá. Mas quem eu disser que não pode ir com você, Gedeão, esse não irá. Versículo 5. Gedeão fez todo o povo descer à beira da água. E Javé disse: todos os que beberem água com a língua, como faz o cachorro, você colocará de um lado, e os que se ajoelharam para beber água, você, Gedeão, os colocará do outro lado. Versículo 6. 300 homens lamberam a água, levando-as nas mãos, encheram a mão de água e levaram na boca para beber água. E os outros que ajoelharam para beber água, o versículo 7. Então Javé disse a Gedeão: com os 300 homens que lamberam a água, eu vou salvar você, Gedeão, entregando Mediã em seu poder. E os outros podem voltar para casa. Versículo 8. E eles pegaram as previsões e as trombetas, e Gedeão despediu os israelitas, cada um para a sua tenda, ficando apenas com os 300 homens no acampamento de Mediã, que estava embaixo no vale. Contexto da palavra: a guerrilha. A guerrilha, versículo 9. Nessa noite, Javé disse a Gedeão: Gedeão, levante-se, desça até o acampamento inimigo, pois eu, Gedeão, vou entregar você na sua mão. Versículo 10. Se você, Gedeão, tem medo de descer, vai com seu servo fará. Quando você escutar o que eles dizem, ficará animado e descerá para atacá-los. E Gedeão foi com seu servo Fara até a frente do acampamento.
Versículo 12. Os medianitas, malequitas e malecitas orientais estavam deitados no vale, e era numeroso como gafanhoto. Os seus camelos eram incontáveis, como a areia da praia. Versículo 13. Gedeão chegou perto e ouviu um homem contando um sonho ao companheiro. Veja só o que sonhei. Meu pão de cevada estava rolando no acampamento de Mediã. Atingiu a tenda e chegou-se contra ela e fez cair de alto a baixo. A tenda caiu desavesse no chão. Versículo 14. O companheiro respondeu: isto só pode ser a espada de Gedeão, filho de Joas, o israelita. O Pai Eterno entregou Mediã e todo este acampamento nas mãos dele. Versículo 15. Quando Gedeão ouviu o sonho e a interpretação, prostrou-se por terra depois e voltou ao acampamento. Israelita disse: levanta-se. Por quê? Javé entregará a vocês ao acampamento de Mediã. Versículo 16. Gedeão dividiu os 300 homens em 3 grupos. Depois para cada um distribuiu uma trombeta, um pote de vazio e uma tocha dentro do pote. Versículo 17. Dizendo: preste atenção, Gedeão, a mim. Faça o que eu fizer. Quando eu chegar à frente do acampamento, faça o que eu fizer. Versículo 18. E todos os que estão comigo vão tocar a trombeta. Então vocês também tocarão as trombetas ao redor do acampamento e gritarão por Javé e por Gedeão. Viu? Versículo 19. Gedeão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram à frente do acampamento na hora que começava a troca da guarda, à meia-noite. E quando se estava fazendo a troca da guarda, Gedeão tocou a trombeta e quebrou o pote que levava na mão. Versículo 20. Nesse momento, os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os potes a seguir, e levantaram a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, gritando: a espada por Javé e por Gedeão. Versículo 21. E ficaram parados, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. E o acampamento inimigo ficou alvoroçado, e começaram a gritar e fugir. Versículo 22. Enquanto os 300 homens tocavam as trombetas, Javé fez com que um e o outro no acampamento se matassem ao fio da espada, e depois fugiram até Bet-seta, perto de Sartã, até junto de Abel-meula, perto de Tebate. Versículo 23. Os israelitas e de Naphtali e de Assé e de todo Manassés se uniram e perseguiram Mediã. Versículo 24. Gedeão tinha enviado mensageiro por todas as montanhas de Efraim, avisando e o cumprem
ante dele a fonte de água, até Bet-bera e o Jordão. E os flamenitas se reuniram, o ocuparam as fontes de água, até Bet-bera e o Jordão. Versículo 25 para terminar. E prenderam Oreb e Zeeb, os dois chefes dos medianitas, e mataram Oreb na rocha, no rochedo de Oreb, e Zeeb no tanque de pisar uva de Zeeb. Depois perseguiram os medianitas e levaram a Gedeão as cabeças de Oreb e Zeeb, no outro lado do Jordão. Este foi o livro histórico de Juízes, do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 25. O comentário rodapé da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, do capítulo 7 de Juízes, e do versículo 1 até o versículo 25, está escrito assim, no versículo 1 e no versículo 8. Gedeão lidera um grupo popular para combater os medianitas. Não se trata de um exército profissional, sim, de um grupo minorário e ministerial, mas cheio de coragem. Gedeão lidera um grupo popular para combater os medianitas. E não se trata de um exército profissionais, sim, de grupo minoritário, mas cheio de coragem, no versículo 3. E no versículo 9, no capítulo 8 e no versículo 3 de Juízes, o combate contra os medianitas apresenta uma estratégia de uma querilha de recurso popular contra o exército. Organizado, a tenda simboliza a vida dos medianitas, nomades. O pão de cevada lembra a vida agrícola dos israelitas. O sonho anuncia a vitória dos israelitas sobre os medianitas, no versículo 13 e versículo 14. O texto do capítulo 7 de Juízes, do versículo 23, e o capítulo 8 de Juízes, no versículo 3, aparece a refletir uma tradição diferente que foi unida aqui à narrativa do capítulo 7 de Juízes e do versículo 22. Continua no capítulo 8 de Juízes e do versículo 4. Este foi o comentário do rodapé da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, do capítulo 7 do livro de Juízes, livro histórico, do versículo 1 até o versículo 25. Que o Iá, o Criador do céu e da terra, de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. E dá sabedoria e entendimento para entender a tua santa palavra, para que nós não ficamos somente por ler ou por ouvir, mas que colocamos as palavras do Pai Eterno no fundo do coração, para que nós meditamos nela dia e noite, para que nós possamos andar na obediência da palavra do Pai Eterno, do jeito que está escrito nas Escrituras. Para a nossa salvação, para que nós não fujamos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que venha fazer a vontade do Pai Eterno, do jeito que quer de nós.
Boa noite para todos, fica todos na paz, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, do Yahweh, ou se Ele quiser. Shalom.